Ayrton Senna do Brasil, grande lenda para muita gente, grande herói nacional. Será que a gente promove ou a gente demite? Saudações, valentes, sejam bem-vindos a mais um Promove ou Demite. Eu sou Rafael Norato da Lidero e o nosso papel aqui é falar de celebridades e personalidades para a gente decidir juntos se elas seriam promovidas ou demitidas do ambiente de trabalho. E dessa vez a gente vai falar de uma lenda aí, para mim, pelo menos, para muitos brasileiros, para muita gente de fora, que é o Senna, Ayrton Senna do Brasil. Então, o Senna, para muitos, teve uma lembrança afetiva, né? Eu lembro muito ali dos pais, do meu pai assistindo domingo de manhã, ou de madrugada para assistir coisa do Japão. Então, fez muita parte do brasileiro, assim, com mais de 30 anos. Mas eu vi também com 7 anos, foi quando ele faleceu, né? Era pequenininho ainda. A Giovana, ainda nem tinha projeto para a Giovana nascer, ela é de outra geração. E como é que você chegou aí no Senna, Giovana? Como é que veio como é que você soube do Senna, né? Veio dos seus pais? Como é que você chegou nesse É, professor? eu conheci o Sam através de um documentário que eu assisti, através de um canal que eu gostava muito de assistir quando eu era pré-adolescente, adolescente, assim, vamos dizer assim. E tinha esse documentário do Senna, eu assisti e achei incrível, assim, e vi que ele é um brasileiro, é uma pessoa com um talento grande que fez nome, assim, acho que tanto na sua profissão quanto no Brasil também, né? Ele chegou num momento muito delicado também, a famosa musiquinha dele, a famosa bandeira, que até o Lewis Hamilton fez também para se referindo ao Senna, é incrível isso. É, ele cobriu uma dor que o Brasil tinha perdido na Copa, não foi isso? Que ele tinha perdido na Copa, o Brasil tinha perdido na Copa de 84, e ele ganhou uma corrida uma semana depois e fez esse presente assim pro Brasil. E o pessoal desde então ficou só todo domingo, né, pelo que eu vi no documentário, ficou assistindo a Fórmula 1. Eu lembro do meu pai assistindo a Fórmula 1 e eu só lembro, assim, de comentar do Felipe Massa, assim, que inclusive competiu agora há pouco com, se não me engano, com o Lewis Hamilton, que o Ayrton é um grande ídolo dele. É verdade. O Ayrton, ele foi um personagem icônico do Brasil, né? Ele foi o cara que... O Brasil tem muitos heróis ligados ao esporte, né? O brasileiro gosta de ver os nossos atletas ganhando as coisas e levantando a bandeira do Brasil. Então, isso dá uma força ali pro brasileiro. E ele foi esse cara, assim, muito forte, né? A gente vinha passando por um momento político aí complicado ali nos anos 80, né? Saindo ali da ditadura, começando a democracia voltando. E ele foi talvez o primeiro herói nacional depois da retomada aí da democracia, né, arrisco dizer, pelo menos do esporte ali, né, nesses tempos modernos. E ele colocava o Brasil no topo, né? Imagina, o Brasil que sempre teve vários problemas, sempre teve a desigualdade enorme, pobreza, insegurança, instabilidade política. E aí você vê, assim, do mundo inteiro, as principais nações mais ricas, mais poderosas, e o brasileirinho lá no topo, lá levantando a bandeira, isso dava uma garra muito grande para o Brasil, né? A gente acabou perdendo isso, né? Depois de 94, não tivemos um grande ídolo, um grande campeão. Tivemos ídolos, sei, como o Rubinho, o próprio Massa, que você comentou. O Hamilton deu essa alegria para a gente de novo, né? Sendo brasileiro ali agora no papel também, né? Ele tem a cidadania brasileira ali. E é um cara que carrega muito esses valores assim, do Senna, aprendeu muito com ele, observando ali também a história dele e tudo mais. Então, o Senna é isso, né? Um símbolo grande nacional. É difícil falar sem tocar o coração de brasileiros. Teve outros pilotos, tem outros atletas, mas assim, poucos ídolos de fato como o Senna, né? Mas o que será que ele fez? Assim, por que ele é essa grande referência? Por que ele e não o Piquet é tão reverenciado quanto ele, por exemplo? Tem alguns fatores aí, tem algumas pistas para que a gente entenda mais sobre isso. O Nelson Piquet também é um grande campeão, tem 3 títulos também, mas o Senna ainda perdura e a gente fala sobre ele e vai continuar falando por muitos anos. Então, a gente pode dizer das realizações dele, né? Ele começou muito pequeno, né? Teve a oportunidade na família de começar a trabalhar com isso desde muito cedo, é, correr com kart, correr ali pelo mundo, tinha aquele estofo financeiro para poder bancar isso, então já era muito bom. Imagina se ele tivesse nascido numa família pobre, a gente não teria o Senna, olha que loucura, né? Ele não teria as condições para chegar lá.
ou seria, sei lá, 1% de chance dele chegar. Então, eu acho que a prosperidade ela também ajuda muito nisso, né? A gente tem que considerar isso, né? Quantas crianças pobres agora teriam, quantos Ayrton Sennas mirins agora a gente tem aí que a gente está perdendo porque não tem a condição de chegar lá. Então, o que a gente pode fazer para criar também uma sociedade mais próspera e com esse olhar para o esporte, né? Então, são reflexões que a gente faz. Então, ele chegou lá de fato, não só por isso, né? Pela competência, a garra dele, claro, e chegou a ganhar 3 vezes o título de campeão do mundo da Fórmula 1. Né? Ganhou o kart também, algumas vezes. Ele era um piloto prodígio. Desde muito cedo, as pessoas já percebiam, pô, esse cara tem talento. Essa corrida que você comentou, Giovanna, em 84, 85 ali, ele estava correndo nos piores carros possíveis. Né? Se não me engano, era Toleman, que era acho, o último ali da lista. E ele, com aquele carro ruim, ele conseguia ele mostrar a garra dele. Então, ele não ganhava corrida, assim, né, com um carro ruim. Mas ele era o cara que peitava, assim, ele fazia, ele aparecia na pista, sabe? A gente vê hoje aqui uns caras com os carros bilionários aqui, é uma fortuna, e os caras não fazem 1% do que ele fazia com o carro ruim também, naquele tempo. Então, isso foi mostrando que ele era diferenciado, né? Então, ele foi ganhando destaque desde então e foi galgando posições até chegar no topo. E os talentos dele, né? O documentário que você viu, o Giovanni deve falar muito bem desses talentos aí, né? Do que ele fazia Ah, bem. O sim. que você viu assim que te chamou a Assim, atenção disso? eu vi, não sei se eu posso falar o nome do canal. Não Pode sei falar, se pode pode. falar. Ah, canal Nostalgia. Eu assistia muito canal Nostalgia. Mas quando eu vi esse documentário do Senna, o Felipe Castanhari, que é o apresentador, ele usou 6 palavras. As 6 palavras, se não me engano, era garra, dedicação, superação. Ah, não lembro de cor, não. Uhum. Determinado. Enfim, não me lembro de cor. Se você quiser, posso dar até uma pesquisada aqui. Sem Mais problema. um, uma coisa que ele começou no início da sua carreira também, que eu vi no documentário, era que ele estava criando a personalidade de esse espírito de campeão, esse espírito de vencedor. Ele falou, ó, chegou um momento que ele falou assim, olha, eu tenho talento, só falta o pódio aqui que eu garanto o primeiro lugar. Ele tinha muito essa vontade, não sei nem se é a vontade, mas assim, a certeza de que ele chegaria lá, sabe? Ele tinha essa determinação mesmo, assim, ele sabia que ele ia chegar no topo. E aí ele falou, cara, eu vou chegar lá. Mas como? Não sei, mas eu vou chegar. E ele fazia por onde para isso acontecer. Então, desde muito cedo ele tinha esse. Ele era um cara bem focado até nisso, né? Então, um dos talentos dele era essa obstinação e essa conexão com as máquinas, né? Ele sentava no carro ali e ele sabia exatamente onde precisava ajustar. Ele tinha um grande conhecimento do carro, de cada elemento. Até vi uma matéria interessante que não conhecia, dele fazendo uma análise de 12 carros brasileiros em 84, quando ele ainda estava despontando ali, não era campeão de nada ainda. Tava se ouvindo falar dele e ele fez essa análise, né, de 12 carros. Aí tem o Monza, tem a Belina, tem a Paraty, Gol quadradinho lá. E ele é legal que ele fala muito bem de cada ponto do carro, sabe? Ele fala assim, ó, esse carro aqui ele tá pegando muito para direita, o freio desse aqui, ele não sei o quê, o painel desse é não sei o quê. Cada análise é muito minucioso, assim, esse domínio dele do carro. Então, eu acho que isso, acho não, né? Tenho certeza que isso ajudou também lá na Fórmula 1, né? Você sentir o carro é 50% da vitória de um piloto ali, né? Você tem que estar profundamente integrado na máquina. Ele fazia isso muito bem. Ele sabia ali como ajustar o carro. Até o Japão gostava muito desse olhar dele. Tinha aqueles pilotos que não, me dá a máquina pronta aí, eu sento e faço o meu trabalho. Ele é aquele que ficava horas com os engenheiros, passava ali fim de semana. Ele era profundamente ligado à profissão, profundamente ligado à boxe. Assim. Ele não tinha muita vida social. Assim. Ele era reconhecido por isso também. Ele era tão focado, assim, tão minucioso, que ele ficava ali dias e horas, se precisasse, não tinha tempo ruim para ele. Ele queria ver o resultado. Então, isso é uma característica invejável, né? O admirável. Então, se a gente quer chegar longe, se a gente quer ser o melhor da nossa área, do nosso objetivo, você está sendo obstinado também o suficiente, você está fazendo ali para ser o melhor possível,
ou você está fazendo meio no automático ali, né? Isso acaba transparecendo, as pessoas veem isso também. Eu acho que isso ele demonstrava muito bem essa característica dessa conexão. Só um adendo aqui, o Rafael, eu achei aqui as palavras: é determinação, superação, perfeição, motivação, dedicação e garra. Essas eram as palavras de Ayrton mesmo. E ele faz isso de ficar com os mecânicos desde o início da sua carreira. Eu lembro de ver um vídeo da Galisteu falando: olha, o Ayrton tinha três desejos. Eu acho que era, se não me engano, montar uma Ferrari, ter um filho e ir pra Disney. Ele não conseguiu realizar nenhum desses desejos, assim. E era um desejo que você podia, até comentou, desejo que você podia até alcançar eles, assim, sabe? Mas ela falava assim, então vamos pra Disney, agora mesmo. Você fica toda hora aí com o teu amigo mecânico. Ele, não, porque precisa melhorar. E ele ficava lá com ele, faz horas, mesmo ganhando, perdendo a corrida, melhorava o seu desempenho, assim. Exatamente, essa perfeição, né, que você falou bem ali. A garra, porque nem sempre ele tinha o carro melhor, e ele nunca chegou na Ferrari, que era o concurso da época, né, melhor aí do mundo. E ele tinha que vencer aqueles caras, né? Então, se ele não ficasse ligado nesses detalhes aí, talvez ele não ganhasse 3 campeonatos mundiais, né? Então, essa obstinação, a gente até viu aqui já em vários personagens, várias pessoas que muitos deles tinham essa obstinação, né? Então, talvez seja um fator aí comum do sucesso, você ser obstinado com alguma coisa e fazer ela bem feita. Então, ele tinha isso latente, né? Então, ele deixou de ir pra Disney, que ele realmente nunca foi, eu vi essa entrevista também, porque não dava, não, tem que temporada na Europa, não sei o quê, e acabava postergando para fazer o que ele achava muito importante. Então, ele podia fazer aquilo e acabou não conseguindo, infelizmente. Tudo bem, e as relações, né? Elas fazem parte da nossa vida profissional, né? Para a gente ser bem-sucedido, às vezes a relação importa mais até do que a competência, né? No caso do Senna, ele já tinha os dois, mas o que a gente pode dizer dessas relações dele com as outras pessoas? Ele que era um herói ali, né? Uma pessoa angelical, uma lenda ali andando entre a gente, a pessoa, né? Um boa praça, um cara certinho. Será que ele era só aquilo? Será que ele era só aquela pessoa meio tímida, assim, meio pacata, mas com aquele apetite de leão? Ou será que não? Aí que tá o ponto, né? O que a gente sabe dos relatos aí, dos documentários, do de quem conviveu com ele, é que ele era também, sabia ser explosivo, né? Então, quando ele tinha que defender um ponto ali, e às vezes peitar até a federação própria ali de pilotos, de federação de automobilismo, ele peitava, né? Se tinha alguma coisa de segurança, ele era o primeiro a ser o rebelde ali e enfrentar as coisas. Até que criou atritos ali com o dirigente francês ali dos anos 80. Então ele tinha isso, assim, ele era correto, mas ele também lutava pelo que acreditava. Então ele tinha até alguns atritos com os pilotos, inclusive com o brasileiro, né, o nosso campeão aí também, o Piquet, tiveram atritos aí por conta de comportamento. Um falou uma coisa na imprensa, o outro rebateu, e não se deram bem desde então. Acho que nunca tiveram um bom relacionamento. Então, nem tudo eram flores, né? Então ele tinha ali os amigos dele, mas ele também era muito reservado, né, nessas relações. Ele expunha muito pouco da vida pessoal dele. Ficou sabendo mais pelo que as companheiras falaram depois dos anos, né, quando ele já tinha falecido. Então ele era super reservado nas coisas pessoais, na vida pessoal dele. Ele tinha alguns atritos e às vezes explosões, né? Já peitou ali o Michael Schumacher no início de carreira por conta de um golpe ali meio esquisito que ele deu, jogou o carro para cima dele, do Senna, e o Senna foi peitar ele. Ele falou: "Ah, você é garoto, você tira essa roupa amarela aí, que você não é piloto ainda, né? Você não pode fazer isso que você está fazendo aqui, não." Ele era agressivo, mas ele também sabia ser agressivo com os outros quando achava certo. Então, estou dizendo que ele sempre foi correto, né, nas tretas ali dele, mas ele também sabia peitar quando era necessário. Então, ele era o cara coerente dos princípios. Talvez a grande relação dele aqui com essa foto lendária aqui, inclusive, que a gente não vai ver se repetindo, né, infelizmente, mas é com o Alan Prost, né, que era o grande rival dele, principal companheiro de equipe por muito tempo e também era o maior rival dele.
E esse relacionamento meio cáustico ali, meio ácido, a gente soube que era o que alimentava a fome do Senna, né? Então ele era melhor porque ele tinha um rival bom, né? E ele escolheu como rival o cara que era o melhor até então, o cara campeão ali, francês, e, e ele sentiu muita falta quando o Prost se aposentou, né? Ele até tem entrevistas do Prost falando sobre isso. Aquela rivalidade dele era o que fazia o Senna melhorar, aquela competição, né? Então, imagina, a cabeça do piloto é vencer. Se você coloca essa vitória personificada a alguém, você fica mais focado naquilo. Então, para o Senna funcionava exatamente assim. Então, você chegou a ver também sobre o Proust, né? Seus estudos aí sobre o Senna. Ah, pelo que eu me lembro, assim, eles tinham até um certo. Ah, essa rivalidade, assim, de competição, acho que é muito comum com esse francês. Mas eu lembro de um trecho deles falando: ah, não, o que que. O entrevistador perguntando: ah, o que que vocês vão fazer depois da corrida? Aí o Senna, ah, diversão, assim, vamos beber. Eu acho que, pelo que deu para entender, eu acho que ele conseguia separar a vida pessoal com o trabalho. Eu acho que no final da corrida, eu acredito que tem esses apertos de mãos também, mas, de fato, ele teve, como você falou, se tiver que, se tá errado para ele, tá errado. Eu lembro de um vídeo, acho que numa congregação lá no Japão, acho que no Japão e ele não estavam muito bem, não, né, em todas as corridas. Ele brigando em uma determinada estrada ou determinada segurança também, ele enfrentava mesmo. E também eu lembro que ele também zoa muito os seus companheiros, seus amigos, porque ele, por mais que seja discreto para a empresa, ele era muito brincalhão também, assim, sabe? Eu acho que tem esse lado, tem esse equilíbrio todo, assim. É um cara companheiro também, benevolente também, tem o Instituto do Ayrton Senna também, que está aí, que ele se preocupa também com as pessoas. Acho que, por um ponto de vista profissional, no mundo do trabalho, no mercado também, tem que ter esse tipo de pessoa que é com faca na mão e faca, acho que era essa expressão mais. Essa pessoa determinada, assim, Uhum. com sangue fervendo, assim, sabe? E querendo seu objetivo, querendo vencer também, querendo esperar para o próximo obstáculo e ir para frente também. Acho que ser esse perfeccionista, acho que todo mundo quer um perfeccionista assim no trabalho também, para essa busca, essa sede logo para acabar a meta e ir para o próximo obstáculo, ir para a próxima meta e evoluir cada vez mais. Acredito que era o sonho dele. Legal, então a gente falou então um pouco desse talento aí e as qualidades. A gente falou de algumas já, mas vamos tentar explorar um pouquinho melhor aqui, né? As qualidades desse cara. A Giovana até falou dos tópicos ali, né, do vídeo lá do Castanhari. Eu reforço aqui a determinação dele. Eu acho que ele é um cara super centrado, como a gente falou. Ele usava a rivalidade ali como motivador para ele. Ele superar aquela pessoa era superar ele mesmo, né? Então isso dava ali o foco para ele absurdo, né? Ele fala muito de foco ali também. Em várias entrevistas ele fala que o foco, né, a fé que ele tinha ali ajudava muito ele a passar pelas dificuldades. E ele não sofreu pouca dificuldade, né? Ele ganhou corrida ali com duas marchas, com o braço super cansado. Ele já enfrentou carros ruins e conseguiu vencer, já enfrentou a adversidade. A vida dele não, nas pistas não foi simples, não foi fácil, não foi um golpe de sorte. E essa competência dele ajudou muito nisso. Então, essa determinação que ele fala, o foco absurdo, né? Ele tem gravações ali de voltas que ele tá dando em silêncio ali, às vezes murmurando alguma coisinha ali, mas super centrado. E ele falava que essa conexão era importante para ele, né? Ele conseguia esquecer o mundo lá fora, cara, não esquece o boleto, esquece tudo e foca na pista ali, né? Pelas duas linhas ali. E é isso que ele tem que fazer ali agora, pelas 2 horas seguintes. Então, isso, na era que a gente vive hoje, né? O Senna não chegou a ver a internet, mas a gente hoje vive na era da distração, né? Na era do barulho, de chamar atenção, de fazer, tocar musiquinha para quem toca mais alto chama mais atenção. Então, o foco talvez seja uma capacidade que a gente tem que recuperar. Eu fico imaginando se num trabalho, assim, num escritório, assim, eu acho que todo mundo ia querer ele, assim, sabe? Acho que ele ia ser algum executivo, imagino ele assim, se ele não fosse piloto. Esse foco, essa determinação, essa
ele mergulha dentro do trabalho dele, da profissão dele. Uhum. Muita gente acha isso incrível. E, ainda por cima, ele era muito família também. Eu acho que muitos dizem que ele pode até ser considerado como um menino de ouro, assim, sabe? Por ter um bom trabalho, e se dar bem com a família, enfim. Eu acho que as pessoas precisam muito pensar, né, nessas metas, nesse foco, nessa determinação, em buscar mais a garra dele. Ele, no início da carreira dele, ele usava um carro. O carro dele não era tão veloz que os outros, não tinha a mesma qualidade, não tinha o mesmo desempenho que os outros. E mesmo assim, ele batia de igual para igual mesmo, para ver como ele era. O talento até ajudava, mas como ele era destacado, como ele era. Como é que eu posso explicar? Ele Ousado, corajoso, né? Agressivo às vezes. corajoso, ele enfrentava, não tinha, parecia que não tinha um não para ele, não É. existia não no vocabulário dele. A sensação é essa. Eu falei, como tipo, tacar e daí, eu vou ganhar, assim, sabe? Não, eu lembro até do vídeo da minha irmã, não, tipo, não tinha aquele pensamento, eu vou perder. Tinha um pensamento, eu vou ganhar, e ele ganhava, assim, sabe? Uhum. Eu acho que o pessoal no mundo de trabalho precisa mais disso. Por mais que tenha, passe por momentos difíceis, passe por várias complicações. Notou que o desempenho dele na chuva era péssimo. Mesmo assim, quando chovia, parecia uma oportunidade para treinar. Então, assim, eu acho que no mundo do trabalho hoje em dia, as pessoas têm que, primeiramente, olhar quais os defeitos dela, treinar bastante, enfim, aperfeiçoar. Se você é ruim no inglês, faz um cursinho, por exemplo, ou não sabe Uhum. muito bem mexer no Excel, faz um curso de Excel, ou assiste algum vídeo no YouTube, que tem vários, a tecnologia está ao seu favor também. Sabe, correr atrás mesmo para assim chegar na famosa promoção, ou ser destaque na empresa, assim, sabe? Eu acho que essas 6 palavras no Senna, eu acho que valem para uma pessoa ser promovida, assim, sabe? Uhum. É isso que eu penso, assim. Eu acho que a pessoa de ser promovida, eu fico imaginando o Senna, assim, sabe? E o que você falou é interessante, porque eu estava pensando aqui quando você falava, eu estava pensando nos campeões recentes, né, da história. O Senna era um cara decidido, né? Ele queria ganhar, ele fazia, passar por fora ali, se fosse preciso, chegava quase a bater, se fosse o caso, enfrentava dificuldade, ele aprendeu a correr bem na chuva, virou o rei da chuva. Por conta das dificuldades, ele teve que superar aquilo e conseguiu. Depois, nas eras seguintes ali, o Schumacher ele era muito assim também. Eu acho que era até um pouco demais agressivo, às vezes ele jogava meio duro ali. E foi o maior campeão, né, até então, acho que uns 7 vezes. Depois veio o Lewis Hamilton, né? O Alonso também tinha essa agressividade, ganhou 2 vezes. O Vettel também um pouco menos, mas ele era muito bom também, preciso ali na coisa. O Alonso ganhou 2 vezes. Também tinha muito esse lado agressivo. Agora a gente tem aí o Verstappen, né, 2 vezes, e ele é o cara que é super agressivo também. Então, se a gente pegar os pilotos bonachões ali, gente boa, né, o Good Vibes, esses caras não ganharam, não ganharam. Então, acho que a mensagem que a Fórmula 1 ensina, pelo menos, se a gente puder aplicar isso para a vida pessoal e profissional, tem que ser agressivo. Você tem que lutar para chegar no número 1 de qualquer jeito, né? Desde que seja eticamente, lá não vai bater em ninguém de propósito, mas tem que ser ético, mas tem que ter essa garra. Se você não tiver essa garra, você vai ficar lá atrás. Vai virar o piloto lá, o João da Silva, que nunca conseguiu passar ali do ponto zero. Então, acho que isso é muito legal que eles mostram pra gente, né? Essa velocidade é comum em todos os campeões, que eu tenho memória, pelo menos, o que eu vi aqui acontecer. E aí, a gente falando, então, a gente falou um pouco mais aí dos pontos positivos, talentos, qualidades. E tem um lado também, a sombra, né? Os pontos a desenvolver desse nosso campeão aqui. Eu acho que justamente nesse lado da relação dele, talvez ele ficasse tão obstinado com o trabalho às vezes, que ele sacrificava a relação pessoal e profissional, né? Até o caso que a Giovanna trouxe, ele deixou de fazer alguns sonhos porque ele estava tão focado no profissional, acabou morrendo cedo e não teve tempo de realizar aquilo, né? Que coisa também. Ele chegou no topo, mas não conseguiu viver muito para poder aproveitar aquele topo. E aí, valeu a pena? Morreu feliz? Se arrependeria? Faria diferente? Difícil dizer.
fato é que a gente também tem que realizar os sonhos que a gente tem, né? O que você quer fazer da tua vida até os 80 anos? Né? O que você vai fazer para conciliar a vida profissional e esse lado que você quer de fato, que teu coração pede para você realizar? Acho que isso fica claro também. E nesse critério do relacionamento também, principalmente com o Proust, que foi o grande rival da vida dele, quando ele perdeu o Proust ali da vida dele, né, quando o Proust se aposentou, ele acabou ficando meio que sem chão, né? Tem relato do Proust, entrevista, que ele fala, cara, ele me ligou, nunca tinha me ligado, e me ligou e bateu um papo comigo pra saber como que eu tava. A gente nunca teve esse tipo de contato fora, assim, daquele mundo. Às vezes se barrava ali no canto, saía junto, mas nunca tivemos uma amizade de um ligar pro outro. E achei até estranho, né? Então ele deixou claro ali que sentia falta do Proust, não da pessoa, não né, da amizade, mas de ter aquela pessoa para falar, eu tenho que passar desse cara, para ser a referência dele. Então, não é uma amizade, né? É um relacionamento com base puramente na competição. Para eles faz sentido, né? Mas talvez na tua vida também tenha um cara profissional lá que você ache legal superar, não pela inveja, não por, sabe, passar por cima de alguém, mas talvez aquela pessoa te ajude também a te impulsionar para correr atrás, sabe? E ser melhor, e crescer e tudo mais. Acho que às vezes é bom, é saudável, só que não pode virar uma dependência, como eu acho que pode ter chegado ali, e ele perdeu um pouco aquela motivação. Fala, cara, vou correr contra quem aqui? Os caras tudo ruim, o cara bom que era de igual para igual, o cara saiu. Agora eu sou melhor, olha que saco. Eu sou melhor aqui, os caras, ninguém me pega, cara. Então ele perdeu aquela fome. Então é uma coisa que não pode deixar acontecer com você aí do outro lado. Então eu acho que isso a gente colocaria para ele melhorar. E aí, assim, de tudo que a gente falou também, a gente agora acrescenta aqui na Lidera agora, faz parte da nossa metodologia, os estilos de desempenho de cada pessoa, né? Que cada um tem o seu ali, pode ser um pouco de mais de um, menos do outro. E o Prusseno, o que faz sentido para ele, como é que ele realizava as coisas, como é que ele se movia, e o que dava esse gás nele, é o estilo leão. É um cara que é super voltado para o resultado. Ele queria o troféu mais alto, chegar no pódio, os grandes projetos numa empresa, né? O cara que vai querer os maiores projetos, aqueles que fazem mais barulho. É aquele que não vai descansar até realizar aquilo, vai envolver o time dele inteiro se precisar. Só que isso não tem só benefício, né? Ele vai se esgotar também com aquilo, vai cansar, vai ter que se entregar mais porque ele quer o maior prêmio. Então, é questão de balancear até onde vale a pena, né? Então, isso estava muito latente no Senna, né? Não à toa ele foi campeão, não à toa ele também sofreu ali as suas próprias dores até chegar lá e depois que chegou lá. E eu acho que eu me identifico também um pouco com esse estilo leão. Eu acho que se a gente quer grandes projetos, a gente tem que se doar também e fazer a coisa acontecer, senão não acontece. Não dá para ser o piloto número 10, sabe? Se você quer ser o número um, você vai ter que trabalhar como o número um. Então, eu acho que é isso que ele deixa de legado. O que você acha, Jô? Ah, eu concordo plenamente com você. Não tenho o que acrescentar mais. Eu acho que empreendedores, no geral, também tem que ter esse espírito do leão mesmo, de correr atrás com garra, enfim. Porque no início nunca é fácil. No início nunca. A vida não é que nem um morango, já escutei muito isso. Principalmente no mundo da carreira, e principalmente início de carreira também. Vai ter muitos obstáculos e você tem que ter a garra e força mesmo para você enfrentar degrau por degrau mesmo e até chegar no sucesso, assim, sabe? Não, nem tudo é mentalidade, comportamento, atitude, não sei o que lá. Tem muita dedicação também, muito trabalho de fato, trabalho bruto. Tem muita noite sem dormir, tem muito trabalho, muita hora de bar que você deixa de ir para ficar com o mecânico ali ajustando as coisas. Eu acho que é saber o tamanho da tua fome, né? Você quer chegar no topo? Ah, não, eu queria chegar na metade da montanha. Ah, tudo bem. Então dá para você trabalhar menos, você quer chegar na metade, beleza. Agora, você quer chegar no topo ali, você vai ter que se entregar o máximo que você puder e se desgastar, se for o caso. Tá pronto? Ah, não, então não. Então tudo bem, mas saiba disso. E aí chegamos no momento decisivo, né? Esse cara ali
essa que é a lenda automobilística, a lenda que colocou o Brasil ali de novo nos holofotes. Se você chegar no Japão e falar do Ayrton Senna, você vai ser reverenciado, a galera gosta, no mundo inteiro. Os pilotos de hoje reverenciam também o Senna. Ele inspirou uma geração aí de pilotos e eu acho que ele como uma lenda heróica ali, né, uma pessoa importante que realizou coisas, eu acho que ele também inspira a gente a ser melhor na nossa vida. Né? O cara que vai trabalhar hoje aqui na portaria do prédio, ele pode se inspirar e ser um pouco melhor pensando no que o Senna foi, sabe? Acho que a gente aprende muito com essas lendas ali. Eu falo por mim, cara, eu tinha coisa do Senna, tinha um quadro do Senna no meu quarto, desde pequeno eu gostava muito do Senna. O Senna é uma das maiores referências que eu tenho aqui de lendas brasileiras. E aí a gente fica no debate agora, decidindo se a gente promove ou demite. E eu acho que não tem como ser diferente. A gente promove nossa lenda aqui. Ele ganharia aí o quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, 28º prêmio do campeão do mundo. Ele ganhou em várias instâncias e acho que a principal dela é essa inspiração, né? A Giovana hoje tem seus 20 e pouquinhos anos aí, ela teve contato com o que ele fez e se inspirou de alguma forma nele. Então, cara, se isso não é melhorar como ser humano, se isso não é gerar resultado, não é deixar um legado, eu não sei o que é. Então, eu acho que esse é um dos legados que ele deixa, fora a instituição, fora o trabalho de caridade, fora os amigos, as boas histórias, né, os laços de família que ele juntou ali, né, desde pequenininho, as crianças com os pais. Eu acho que a lenda faz isso, né? A lenda faz as coisas serem melhores. Com certeza. Se não for promovido, então apaga tudo. É uma lenda, assim. Como falei antes, se eu penso uma pessoa promovida, eu penso logo no Senna, com certeza. As palavras que o Felipe Castanheira falou. Tem outro igual mesmo, só ele mesmo, já dizer que ele mesmo. Então, acho que o Senna, com certeza, essa lenda, esse carinho que o povo brasileiro tem também com ele, tem que ser promovido. Uma frase que eu gosto muito, que ele tinha até no meu quadro, o pôster dele lá, tinha a frase: o importante é vencer tudo e sempre. Então, se você quer chegar longe também, saiba que o importante é vencer. Não é nem tudo, né, também, mas o que faz sentido para você aí ser melhor. E se você quer ser melhor de fato, quer ser promovido, quer virar uma lenda algum dia, a gente não vai te ensinar a correr no Fórmula 1, mas a gente te ensina a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais gente boa, um líder melhor, um profissional mais prendado ali, mais produtivo, mais feliz com o trabalho. Conhece a lidero.com.br. Nós somos a escola de superpoderes e a gente quer desenvolver os seus também, assim, para você chegar um pouquinho mais perto aí das lendas e ser talvez uma lenda do futuro. Certo? Então, episódio concluído. Deixa seu like aí, deixa os comentários, manda para vovó, manda para o papai. Vamos fazer perdurar esse legado do Senna que ele deixou aí pra gente e a gente tem que se continuar se inspirando nele para ser os melhores. Certo? Então, agradeço o presente de todos. Obrigado, Giovana, por estar aqui com a gente também. Deixa suas Obrigada, considerações aqui. Rafael. Então é isso, gente. Muito obrigada. Não se esqueça, como o Rafael falou, de se inscrever também no canal, ativar o sininho de notificação, de seguir a gente nas redes sociais também. E um beijo no coração de vocês, que fiquem com essa lenda, com a música na cabeça de todo domingo, Boa. que era de todo domingo. Qual que era a musiquinha, Giovana? Faz aí pra gente. Ah, não, não, não. Ah, É muito amigo para uma pessoa só. tá bom, gente. Até o próximo episódio então do Promove Limite. Continue ligado na gente. E um grande abraço.